Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é Alexandre e este é o canal Investing Holder. Tema central do nosso conteúdo de hoje, como fazer a alocação de ativos em uma carteira previdenciária. Vamos aqui fazer a alocação de R$30 mil em uma carteira, ter como exemplo a alocação de ativos, como dispor os ativos da melhor forma para ter uma carteira mais segura, com uma menor volatilidade e sim, obter a renda passiva desses ativos. Que lá na frente, daqui a alguns anos, a gente consiga ter renda previdenciária. Possamos assim nos aposentar dessa carteira. Se você já percebeu que não é possível se aposentar de forma digna pelo INSS, que para ter uma aposentadoria mais tranquila, você terá que montar a sua própria carteira previdenciária. Ter os ativos que vai custear as suas despesas lá na frente. Então vamos aqui ver passo a passo, de uma forma bem simples, bem tranquila, como alocar R$30 mil nessa carteira da melhor forma e continuar investindo de maneira segura. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Todas as semanas temos conteúdos novos falando sobre a estratégia buy hold. Acione o sininho de notificação para receber aviso dos próximos vídeos. Vamos com tudo aqui. Quero dar um recado bem rápido logo no início. Tem um serviço de consultoria e assessoria para a montagem de carteira de investimentos para o longo prazo. Se você quer ter uma carteira mais segura, uma assessoria, saber como aplicar a estratégia, tem uma assessoria diretamente comigo. Tem um link aqui na descrição do vídeo, é só clicar e entrar em contato. Vamos em frente aqui fazer um planejamento de uma carteira de longo prazo, uma carteira previdenciária. Essa nossa carteira vai ter a alocação inicial de R$30 mil. Mas é muito importante, investir não é um ato isolado, é algo constante, onde temos que continuar investindo de forma dinâmica, ter um processo de investimento todos os meses, aportar nesse portfólio e crescer o patrimônio. Começa com R$30 mil, mas todos os meses ali o investidor ele tem que obter o crescimento patrimonial para assim aumentar essa renda passiva. E o objetivo do investidor de longo prazo, antes de tudo, antes de pensar em retorno, é pensar em sobreviver ao mercado. É poder passar pelos ciclos que o mercado apresenta. O mau humor de curto prazo, muitas vezes, temos quedas acentuadas. O investidor ele tem que ter paciência, disciplina e, antes de tudo, ele tem que ter consistência. Então, manter uma frequência de aportes e acumular ativos geradores de renda. Isso mesmo. E a ideia é diversificar esse portfólio para quê? Para que tenhamos ativos descorrelacionados, modalidades de ativos diferentes que se comportam de maneira diferente. Isso mesmo. Assim o nosso portfólio ele é mais seguro, mais tranquilo de se carregar para o longo prazo, ok? Então a ideia é fazer a estruturação adequada desse portfólio, uma estruturação onde tenhamos modalidades de ativo diferentes, como eu disse, e dentro de cada modalidade ter ativos de qualidade com proporções definidas, não alocar somente um ativo, ter ativos aí com composições definidas e gestão de risco e fazer o rebalanceamento dessa carteira. O que é o rebalanceamento? É respeitar os limites impostos para cada ativo e assim você não vai se expor demais em um ativo só, ok? E também manter aqueles aportes constantes, acumulando e rebalanceando a carteira. Então vamos aqui verificar como investir inicialmente os R$30 mil na carteira previdenciária. A gente pode ter aqui como um exemplo, não é uma recomendação de compra, é somente aqui uma demonstração, um exemplo de como alocar esse dinheiro. É ter caixinhas diferentes, a renda fixa, ações, fundos imobiliários, proteções, ativos dolarizados e assim a gente vai alocando da melhor maneira. E vamos ver aqui um exemplo. Eu gosto sempre de iniciar qualquer projeto de carteira olhando de cima. Eu não olho para um ativo específico, uma ação, um fundo imobiliário. Eu gosto de olhar a floresta de cima, não é olhar um galho ou uma folha, é olhar a floresta, é a gente verificar como um todo, verificar as alocações macros. Então vamos ver aqui um exemplo de carteira. Começando aqui a nossa carteira, ter
uma renda fixa com proporção de 20%. Então, essa é a nossa proposta, ter a renda fixa. A gente vai falar aqui especificamente da renda fixa, ela é muito importante em um portfólio de longo prazo. Ter também ações, é onde vamos ter crescimento patrimonial e também renda passiva por meio dos proventos, seja pelos dividendos e pelos juros sobre capital próprio caindo na nossa conta. Então o investidor que quer ter uma renda previdenciária, ele tem que ter os ativos remunerando de forma mensal ou de forma irregular, mesmo que seja, mas que venha pingando esse dinheiro. Essa questão de renda mensal estar aqui nos fundos imobiliários. 30% da carteira é onde a gente vai ter mais regularidade no recebimento desses proventos, desses rendimentos, tá? Então 30% para os fundos imobiliários e, por fim, ter uma alocação de proteção e ativos dolarizados, que são os investimentos no exterior por meio de ETFs e também proteções. Ouro, pode ser também uma cripto, para trazer aqui alguma proteção para o nosso portfólio e diversificação. Somente 10% aqui de proteção. Então vejam aqui a nossa alocação macro. E eu tenho um exemplo dessa alocação macro por valores. Então a renda fixa fica com R$6.000, as ações com R$12.000, os fundos imobiliários R$9.000 e proteções R$3.000. Então a alocação macro por valores, considerando os R$30.000 que nós temos a investir. Vamos agora pegar e destrinchar cada modalidade de ativo, começando aqui pela renda fixa. Os R$6.000 que vamos alocar em renda fixa. É muito importante saber que a renda fixa, ela existe uma diferença entre ela mesma. Temos aqui os pós-fixados e os ativos pré-fixados. Os pós-fixados são aqueles ativos onde estamos atrelados a indexadores que vão se movimentar daqui para frente, como por exemplo a taxa Selic. Então vamos atrelar a esse indexador e o nosso investimento ele vai seguir esse indexador daqui para frente. Pode ser também o CDI nos títulos privados, ok? Então temos como exemplo aqui de pós-fixado Tesouro Selic. Eu posso fazer um investimento no Tesouro Selic, é um exemplo aqui de pós-fixado onde vamos ter R$3.000. Pode ser também um CDB com liquidez diária. A gente tem que ter uma certa liquidez no pós-fixado, ou seja, ter uma capacidade de resgatar esse dinheiro. Por quê? Porque é onde a gente vai colocar a nossa reserva de emergência, a nossa reserva de oportunidade. É um dinheiro que, se a gente precisar, a gente vai tirar desse pós-fixado. Não ignore essa parte, ela é muito importante para a estruturação da carteira. Temos também na renda fixa títulos pré-fixados. Eu posso buscar títulos públicos, o Tesouro Direto pré-fixado, ou eu posso ter CDBs que tenham pré-fixação. CDB hoje pagando aí 14, 15% ao ano, a época que estou gravando esse vídeo. Então, quando a gente tem a taxa Selic lá em cima, a gente consegue pré-fixar títulos e carregar esse retorno para vários anos, ok? E na carteira também podemos ter títulos atrelados à inflação. E nesses títulos nós temos geralmente uma taxa pré-fixada mais um indexador que é o IPCA. Por isso que a gente fala que atrela a inflação. O IPCA é o índice que mede o desempenho da inflação, quanto que está variando a nossa inflação. Então por isso que a gente atrela ao IPCA para assim já garantir uma proteção à inflação nos próximos períodos aqui, ok? Então R$1.500 em títulos atrelados à inflação. Veja como é possível diversificar dentro da própria renda fixa. Então você pode ter diversas modalidades de ativos dentro da renda fixa. Isso é muito importante. Temos aqui títulos de curto prazo e de longo prazo. E assim você carrega uma carteira mais estruturada. Vamos falar agora dos fundos imobiliários. R$9.000 daqueles 30.000 iniciais a gente vai estar alocado em fundos imobiliários. E o que eu fiz aqui? Eu trago aqui uma proposta de diversificação desses R$9.000 entre segmentos de fundos imobiliários. Então é importante, dentro dos fundos, você buscar segmentos diferentes. Assim você não se expõe somente a um segmento. Vai comprar somente lá shopping, acontece alguma coisa com esse segmento, você está exposto em forma demasiada nesse segmento. Então busque ter recebíveis, logístico, shopping, laje corporativa. A gente também tem hospitais,
escritórios, a gente tem outras modalidades também para fazer a diversificação. Mas para um patrimônio de R$ 9.000, acredito que 4 segmentos, 4 fundos imobiliários já seria o ideal. E quando a gente vai olhar o ativo, o fundo imobiliário, busque qualidade, olhe para o gestor, tem que ter uma gestão comprovada, busque fundo imobiliário que tem mais tempo no mercado, que já vem demonstrando resultados, ok? E buscar também aqueles fundos, quando de tijolos, sejam multi-imóveis. Tem vários imóveis, assim você já diversifica dentro do próprio fundo. Multi-inquilinos, tem vários clientes aquele fundo, porque assim você consegue diversificar os rendimentos, o que aquele fundo vai receber e você fica mais protegido, ok? Não depende somente de um inquilino. É muito importante olhar para esses fatores e aqui a gente tem uma proposta de alocação. Diversifique dentro da própria modalidade. Isso aqui é a lição de casa básica, ok? Vamos seguir agora, falar do que interessa, falar das ações. R$ 12.000 daquele valor inicial que vamos investir vai estar alocado em ações. E é muito importante também fazer a diversificação por setores. Não vamos investir em um setor só. Vamos investir em alguns setores. Eu trago aqui algumas propostas. Gosto muito do setor de energia elétrica para uma carteira de longo prazo. É um setor que tem mais perenidade, tem previsibilidade nos resultados. As empresas geralmente desse segmento têm mais compromisso na distribuição de proventos. Então vamos receber renda previdenciária. Esse é um setor muito interessante. Por isso que a maior parte aqui dos R$ 12.000, R$ 5.000 está no segmento aqui de energia elétrica, ok? Então temos um pouquinho mais de segurança quando estruturamos a carteira nessa parte aqui. Ter também saneamento e gás, um segmento que também é perene, tem mais previsibilidade. Gosto bastante dessa questão de utilidade pública. É algo onde tem muita constância, porque as pessoas não têm muita variação de consumo. Mesmo em crises, tanto a energia elétrica quanto o saneamento, ele não tem tanta variação. Então, para uma carteira de longo prazo, é muito interessante ter esses segmentos. Então, busque empresas que atuam nesse setor. Okay? Temos como exemplo aqui em saneamento a Sabesp, temos a Copasa e também a Sanepar. São exemplos de empresas que a gente tem que fazer a comparação, verificar o melhor ativo e incorporar. No setor financeiro, aqui a gente vem os bancos, temos os grandes bancos que tem aí ao longo do tempo resultados, também tem compromisso com o acionista, pagam aí de forma regular proventos. Então vamos buscar bancos grandes, bancos que têm histórico de resultados e assim a gente fica também mais seguros. Temos empresas do segmento financeiro como a B3, tem empresas um pouquinho mais arriscadas, mas também cabem nesse segmento e cabem em uma carteira buy hold, uma carteira previdenciária. Temos o setor de telefonia, eu trago aqui como exemplo, mas que podemos diversificar e ter aqui segmentos diferentes. E buscar algumas empresas de crescimento. Então toda a carteira previdenciária, ela tem aquela carteira mais estruturada, aquela parte do portfólio, energia elétrica, saneamento, setor financeiro, seguros, onde fica aquela parte mais estruturada, mas ter uma parte também de crescimento, aquelas empresas que podem trazer um crescimento para o portfólio. São empresas mais novas, que estão iniciando, estão em fase de crescimento, podem trazer aí um pouco mais de retorno, mas tome cuidado, essas empresas elas têm maior risco, por isso uma proporção pequena, apenas R$2.000 na nossa proporção aqui de 12.000, ok? Nessa proposta. E ter aqui de 10, 12, 15 ações no portfólio, tá ótimo. Para R$30.000 acredito que 10 ações para iniciar está muito bom. Ao longo do tempo, quando o patrimônio for crescendo, a gente pode aumentar o número de ações, ter mais empresas. Isso também é aplicado para os fundos imobiliários. Começa com 4, 5 fundos imobiliários. Mais para frente, quando o patrimônio for aumentando, a gente vai aumentando também o número de ativos. Dá tempo para conhecer os ativos. Não é fazer uma carteira muito grande no início. Faz uma carteira mais tranquila, depois vai avançando. Vamos falar das proteções? Aqueles 10% da nossa alocação inicial, os R$3.000 que vão ficar aqui para proteger a nossa carteira. Como assim, Alexandre? Como proteger uma carteira? Então, é buscar ativos diversificados, ativos que têm movimentos diferentes do nosso mercado. Vamos estar expostos na nossa carteira muito em ações e fundos imobiliários.
eles têm um movimento muito parecido. Então se o mercado cair, eles caem juntos. Qual que é a ideia? É buscar ativos que têm um comportamento um pouquinho diferente. Como fazer isso? Buscar ativos que estão atrelados a investimentos no exterior, por exemplo. Um ETF que acompanha empresas americanas. Por quê? Se tiver uma crise aqui no Brasil, os nossos ativos caírem especificamente aqui, a gente pode ter uma proteção, porque o dólar vai valorizar, vai puxar o ETF para cima, vai proteger parte da nossa carteira. Isso é muito importante. E fazer isso como exemplo com o IVVB11, que é um ETF, Exchange Trade Fund, um fundo de índice que acompanha o desempenho das 500 principais empresas lá nos Estados Unidos. Colocar aqui a maior parte da proteção, R$ 2.500 dos 3.000, para buscar aqui uma exposição ao dólar. Temos aqui exposição a empresas globais, então dolarizamos uma partezinha da carteira, isso é muito importante. Eu trago como uma proposta também um ETF de criptomoeda, de Bitcoin, o Hash 11. Podemos também ter uma partezinha aqui, o pé lá no Bitcoin, nada que vai machucar muito a carteira, mas é algo que vamos estar expostos. E essa parte de proteção traz aí uma questão aí de hedge para a nossa carteira, uma proteção natural. Isso é muito importante para o longo prazo. Vocês viram aqui que a nossa carteira ela tem alocações estratégicas e definidas, e toda vez que a gente vai aportar é muito importante manter os aportes e continuar sempre investindo. Dessa maneira temos uma carteira bem estruturada, algo que vai ter menos volatilidade e a gente pode carregar para o longo prazo. Demanda paciência, disciplina e a consistência nos aportes, como eu disse. Ser sócio dessas empresas e continuar sempre investindo. Lembrando que não é uma corrida de 100 metros, não é algo para daqui 6 meses, é uma maratona, é algo que a gente vai esperar aí lá pra frente com muita paciência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o seu like também, já compartilha com um amigo que está iniciando aí nos investimentos. Eu agradeço bastante, vou ficando por aqui e vejo vocês numa próxima. Até mais, valeu!